Bom dia, boa tarde, povo santo do Senhor, a paz esteja com todos vós. Que bom te encontrar aqui hoje. Que bom saber que você veio para a nossa caminhada diária. Creio que você já está pronto, preparado e querendo. Vamos, porque a cada dia nós temos evoluído. A cada dia nós temos melhorado nosso condicionamento espiritual. Não estamos falando de corpo humano, estamos falando de espírito, exercício diário, assim como o corpo necessita, nosso espírito, nossa alma clama pelo exercício de todos os dias. É por isso que este devocional é uma caminhada diária e o propósito dele é único, uma palavra, um encontro, um novo eu, um novo você. Amém? Então é isso. Pega na minha mão e vamos juntos nessa caminhada. Vamos um passo de cada vez, movendo-se em fé. Não precisa correr, porque aqui a gente não quer perder nada, aqui a gente quer ganhar graça, ganhar presença e buscar a salvação. Amém? Somente Ele pode nos dar. E é claro que ficou aquele para nos conduzir, que é o Santo Espírito de Deus nessa caminhada. Sem Ele nós não podemos ir, sem Ele eu não vou e você também não. Amém? Precisamos dele. Então eu quero convidar você a, junto comigo, dar legalidade a Ele nessa hora. Santo Espírito de Deus, estamos aqui reunidos em Teu nome, louvando ao Senhor por mais um dia, louvando ao Senhor por mais uma oportunidade. Obrigada, meu Pai. Meu coração é cheio de gratidão pela Tua graça, santidade, pela Tua presença, pelo Teu zelo e cuidado. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, nesse devocional. Consagra o Senhor cada pessoa que vai estar passando por aqui. Consagra, Senhor, cada oração, cada petição. Que o Senhor, Pai, use os Teus olhos misericordiosos e venha nos perdoar, venha nos libertar, venha nos sustentar de tudo aquilo, ó Pai, que vem dos céus, ó Deus, o Senhor nos sustente e nos liberte, nos livre de tudo aquilo que é da terra. Mortifica as nossas carnes, ó Deus, e vivifica o nosso espírito, nossa fé. Eu creio no Senhor e peço a direção na Tua palavra neste dia, em nome de Jesus. Fique à vontade, Espírito Santo, aqui o Senhor tem liberdade. Amém? Dê liberdade a Ele aí a falar contigo, a tocar o seu coração, a mover a sua vida. Amém? Gente, está muito calor, Bahia é uma época muito quente agora, mas nós estamos aqui firme e forte. Deus vai prover aqui o ar-condicionado, o ventilador. Amém? O ventilador faz muito barulho, não dá para gravar, mas o ar-condicionado profetizo aí que o Senhor vai estar mandando. Amém? Estamos aqui na sala da igreja. Então ainda estamos em construção, ministério novo aqui, igreja nova. Nós estamos em construção desse ministério aqui no povoado. Então, muita coisa ainda falta, mas eu creio num Deus provedor, eu creio num Deus que tem aliança com a igreja, eu creio num Deus que quer a igreja firmada, e o templo do Senhor é templo de excelência. Então a gente vai fazendo aos poucos e crendo que tudo se refaz, amém? Tudo se conclui. Então, livro de João, capítulo 2, pega aí o seu manual de vida, pega a sua armadura aí, João capítulo 2, nós vamos ler apenas do versículo 18 ao 25. O versículo do dia vai ser o 25. Lembrando, não se esqueçam, é necessário que você faça a leitura do capítulo para você entender o contexto, para você saber o que está acontecendo, mas é claro que aqui nós pegamos somente essa parte onde o Senhor fala conosco no espiritual. Mas para entendermos a palavra de Deus, temos que ir mais a fundo, temos que entender o contexto, o tempo da qual ela foi pregada, ela foi escrita, da qual ela se refere, e trazer para o nosso. Então, esse momento aqui nós trazemos para o nosso uma mensagem muito breve, muito curta, mas que eu creio que vai fazer toda a diferença no seu coração e vai te impulsionar a continuar nesta caminhada e buscando mais direção. A minha intenção aqui é provocar a sua fé, é fazer com que você sinta mais desejo de buscar, de entender. É por isso que eu só conto um trechinho da história, porque eu quero que você seja curioso e vá aí, junto com o Espírito Santo, se aprofundar ainda mais na palavra. Amém? Então vamos lá? Então responderam os judeus, dizendo-lhe: qual sinal tu nos mostras, vendo que tu fazes estas coisas? Jesus lhes respondeu, dizendo: destrua este templo,
e em 3 dias eu o levantarei. Então disseram os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu em 3 dias o levantarás? Mas ele falava do templo de seu corpo. Quando, pois, ele foi ressuscitado dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus disse. Ora, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, ao ver os milagres que ele fazia. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos os homens. Versículo do dia. E não necessitava de que alguém deste testemunho de homem, porque ele conhecia o que havia no homem. E aqui eu já quero te provocar. O que Deus tem visto em você? Ele conhece você. Aonde ninguém vê. Sabe aquela pessoa que ninguém vê? Ele conhece. Exatamente. Não tem como se esconder dele, não tem como fingir dele. Você pode até tentar mostrar para pessoas uma personalidade, alguém, mas para ele não. É por isso que muitas vezes quando nós nos deparamos com a pergunta, e é onde rola muita hipocrisia no meio da igreja, no meio do povo que se diz falar a língua de Cristo, assim como o próprio Jesus chama aqui a hipocrisia dos fariseus, a hipocrisia daqueles que estavam no templo, é que muitas vezes a gente se coloca como somente os mocinhos. A gente nunca quer se posicionar como aquele que causa dor, aquele que de fato é o pecador. A gente sempre quer se colocar numa posição de ajudador. Mas quando Deus ele traz essa palavra aqui para nós, quando Jesus ele diz, eu conheço o coração dos homens, eu sei quem os homens são. Ele não confia em homens. Jesus, quando João ele fala isso daqui, ele quis dizer que Jesus ele não queria ser claro, porque ele não confiava no homem. Ele poderia dizer, não, estou me referindo à morte. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar porque sou Cristo. Mas o homem não ia acreditar nele. Ele sabia o que estava no coração dos homens. Então, para que perder tempo falando sobre isso? Para que contar a história do que vai acontecer se o homem não vai acreditar? É exatamente isso que Jesus ele traz aqui. Por que eu vou perder se de fato eles não vão crer? Porque eu conheço o coração do homem. Então, muitas vezes a gente quer dar um de bom samaritano, quer dar um de bonzinho, mas no final das contas, lá no fundo, a gente nem tem fé, faz tudo bagunçado quando está dentro de casa, não dá um bom testemunho para a família e acaba vivendo uma vida totalmente distorcida. E Jesus está vendo tudo isso. Quando ele fala sobre a edificação do templo, ele está se referindo a ele mesmo. Ei, a sua adoração agora é em mim, é para mim, é comigo, em qualquer lugar que você estiver, me adore. Por quê? Porque o povo ia adorar lá no templo. Mas Jesus nos convida a vê-lo como templo, a enxergar ele como aquele que ressuscitou dos mortos, que reergueu a coluna de fé que sustenta a igreja. Jesus nos convida de fato a sermos igreja e não ser mentira. Jesus nos convida a caminhar com ele em amizade. Nós precisamos gerar confiança. Nós precisamos despertar no Senhor a confiança naquilo que Ele projeta para nós. Como é que Ele vai entregar algo importante para a sua vida se você não se posiciona? Ele conhece o seu coração. Como é que Ele vai entregar a promessa grande em suas mãos se Ele sabe que lá na frente você vai desviar os seus olhos? Deus procura pessoas na qual Ele possa confiar. E quando eu digo confiar, não é que Deus ele não sabe quem é bom, não, Ele sabe exatamente. Quando eu digo confiar, eu digo que Deus quer pessoas que de fato vão se posicionar. Aí mesmo em meio à dificuldade, vai estar ali, firme e forte, vivendo propósito. Viver propósito não é ter uma vida fácil, mas viver propósito é ter uma vida na certeza e na esperança de que o amanhã a Deus pertence. Amém? E eu quero provocar isso hoje em você. Para de idolatria, para de ficar buscando templos
em homens. O nosso templo santo é Jesus. Pare de buscar soluções do seu problema. Só em tal lugar eu vou encontrar. Só em tal lugar vai ter isso. Não. Jesus, ele está recolhendo a tua igreja, a igreja que está afastada, que está separada aí, espalhada por toda a terra. E ele está reunindo em pequenos lugares, em pequenas comunidades. Ele está formando a comunidade de fé. E vai chegar o tempo que ele vai vir buscar essa igreja. Ele vai vir porque ele é o próprio templo. Amém? Ele se diz, eu estou falando do meu corpo. Nós precisamos adorar ele em verdade e em espírito. Eu não sei se você chegou aqui querendo ouvir um outro tipo de palavra, mas eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, aquela que nos corrige, que nos instrui e que através dela aumenta a nossa fé, nos fortalece, nos dá bom ânimo, encorajamento, nos torna humildes, nos torna servos e nos faz viver extraordinariamente neste mundo. É preciso dar um passo de fé. Tome decisões segundo a vontade do Senhor. Busque segundo a vontade dele. Faça a leitura do capítulo, entenda que limpeza, o que estava acontecendo aqui nesse momento. Jesus toma uma atitude que parece como um louco, mas ele estava tomando uma atitude de fé, limpando a casa do Pai. E ele entende que os homens são corruptos, que vão se aproveitar da graça que ele colocou sobre eles e fazer de comércio. Deus não quer ninguém vendendo graça. É por isso que ele está limitando. É por isso que ele está segurando e procurando pessoas da qual ele possa confiar em entregar e que vai viver pela graça. Amém? Então que a gente possa ser esse tipo de pessoa para Deus, que ele pode contar, que ele pode dizer, ali é um varão valoroso, ali é meu servo. Amém? Então se posicione aí. E as preocupações que você chegou aqui com ela, o que você tem carregado de fardo, o que você tem aí de prova, o que você tem aí que está de fato te causando dor, tristeza. Quando você se posiciona como alguém de fé, disposto a servir o Senhor, tudo mais ele proverá. Quem vai cuidar é ele da sua casa, da sua família. Quem vai cuidar é ele. Se preocupe em servir o reino em verdade e em espírito. E deixe Deus trabalhar na sua família. Amém? Eu oro para que você encontre a paz que excede todo entendimento. Eu oro para que você encontre a tranquilidade. Gente, eu não estou falando que a vida é perfeita, que a gente vai viver solenemente. Não. Estou dizendo que a gente vai passar por grandes coisas. Mas em Cristo nós vamos descansar. Amém? Então, que você encontre a paz que excede todo o entendimento, que você seja cheio da graça e da presença, que você possa se permitir ser usado por Cristo, que você vá ao encontro de Jesus sem idolatrias, sem desejos mundanos, sem moeda querendo comprar a graça, mas que você venha com retidão, com humildade, com um coração justo, querendo viver da graça, pela graça, para que o nome do Senhor seja glorificado. Há um tempo determinado para todas as coisas. Eu creio que essa dor, esse sofrimento que você está passando hoje, já tem data para encerrar. Deus só precisa que você creia nisso. Deus só precisa que você se posicione nisso. Então hoje eu oro para que o Senhor, que o Santo Espírito, venha te fortalecer, te alimentar nesta hora. Que você possa encontrar os olhos do Senhor e nele encontrar a salvação. Obrigado por tudo, Santo Espírito. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém? A palavra é breve, mas eu creio que você vai continuar essa leitura. Eu creio que você vai ter curiosidade de entender por que Jesus chegou a esse ponto de dizer que conhece o coração dos homens, que retém algumas coisas, porque ele sabe exatamente quem são os homens, porque ele não confiava. Então, que você tenha essa curiosidade de descobrir mais do Espírito Santo. Fica com Deus. Não se esqueça de fazer a sua parte, curtir, compartilhar, enviar para outras pessoas, comentar. Isso é muito importante para que o próprio YouTube espalhe a mensagem de Deus. Amém? Tchau, tchau. Conto com você aqui amanhã. E no
quero caminhar sozinha, eu quero caminhar com uma igreja de fé. Amém? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.